Olá, 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 olá. De Sara Costa, consteladora, venho falar mais uma vez a respeito da constelação familiar. E essa semana nós vamos falar das perdas. O que são perdas? Perdas são tudo aquilo que deixamos de conviver diariamente. Pessoas, empregos, até parte do nosso corpo. Em algumas situações são necessárias perdermos e não conseguimos conviver bem com ela. Somos seres programados para não saber lidar com as perdas, com os fins. Nós não somos programados para entender que alguma coisa é finita. Muitas das vezes, não somos orientados que existe algo que é inevitável na vida da gente. A morte. Tudo na vida tem um fim. Tudo. Nada é permanente. Nem a vida. Alguns se despedem da vida mais cedo. Outros se despedem da vida bem mais tarde. Mas, de qualquer maneira, todos um dia se despedem da vida. A mesma coisa é empregos. Nenhum emprego é permanente. Até aquele que se aposenta está perdendo. O que perde? Perde a convivência com aquelas pessoas. Perde até os aborrecimentos que aquelas pessoas o trazem. Perdem, às vezes, dinheiro. Então, nada é permanente. Nada, nada. Do nosso corpo físico, podemos perder muita coisa. Podemos perder audição, visão, tato, paladar, perder parte do corpo. E nós não fomos criados para isso. Inconscientemente, quem nos cria para a eternidade. Em relação à nossa energia própria, a nossa energia espírito, a nossa energia vital, ela é imortal. Mas em relação ao nosso corpo físico, ele é finito. Nós temos um período. Sim, nós nascemos, somos bebês, somos crianças, adolescentes, jovens, velhos e vamos embora. Só que nem todo mundo segue essa mesma cronologia. Existem aqueles que nascem, ficam 2 horas vivos e morrem. Existem aqueles que nascem, ficam pouco tempo, 2 dias, 3 dias, 1 dia e morrem. Existem aqueles que vão embora quando são crianças e existem aqueles que vão embora quando são adolescentes. Existem aqueles que vão embora quando estão na plenitude da idade, bom emprego, boa vida, mas vão embora. E existem aqueles que vão embora enquanto idosos. Mas nós, independente da idade que tenhamos, não aceitamos os fins. E assim, toda vez que temos o fim de qualquer coisa, seja por luto, seja por perda de emprego, seja por amputação, seja por perda de relacionamento, às vezes até decadente, nós precisamos encontrar uma desculpa. Que desculpa é essa? Que isso é a nossa negação. Nós temos que usar uma desculpa qualquer que seja. Ah, fulano morreu porque foi andar de moto e estava chovendo. Ah, fulano morreu, você vê?
Ele saiu daqui de casa e disse que ia comprar uma bala. Resolveu comprar um sorvete para trazer para a família. Passou um bandido, estava dando tiro, fulano morreu. De qualquer maneira, quando está doente, a gente acha que a culpa é dos médicos, a gente acha que não procurou o santo milagroso, a gente acha qualquer coisa como desculpa para que aquela morte seja pelo menos esclarecida para a gente. E quando a gente perde um emprego que já não está satisfeito, porque quando está satisfeito você até fica um pouco chocado a princípio, mas como nada é permanente, temos que conviver com isso. Mas aquele emprego que você já não está satisfeito, já acha uma merda essa palavra, vai trabalhar de má vontade, vai trabalhar se arrastando e faz um trabalho a meia boca, né? Porque essa é a realidade. E chega a hora que o dono, o patrão, o chefe, seja lá quem for, nos entrega uma carta dizendo: a partir de hoje você não faz mais parte do nosso quadro de funcionário. Nossa, como se coloca em vítima? A gente se coloca em vítima e diz assim: ah, mas ele não pagava bem, mas eu quero ver se ele vai achar outra pessoa para fazer aquilo que eu faço. Aquele emprego era uma bomba, mas eu quero ver se ele vai achar alguma pessoa para me substituir. Amigo, amiga, ninguém é insubstituível. Pode não fazer do mesmo jeito que você fazia, mas vai fazer, de uma maneira ou outra. Se não for do agrado dele, ele substitui, até encontrar alguém que faça da maneira com que ele quer, às vezes nem da maneira com que você fazia, porque você fazia, talvez não tão de acordo com aquilo que ele pensava. E aqueles relacionamentos que só em pensar, ai meu Deus, só em pensar que eu tenho que ir para casa, encontrar aquele homem, encontrar aquela mulher, coisa horrível. E a gente faz isso. Até que um dia um chega e diz assim: foi um prazer te conhecer, mas não dá mais. Nossa, como a pessoa se sente arrasada. Arrasada porque eu dei de tudo naquele relacionamento. Mas você cansava de falar para os seus amigos que aquilo estava uma bosta. Então, o que acontece? Não somos programados para lidar com os fins. Fim esse de qualquer maneira. Aquele que perdeu uma parte do corpo, uma mão, um pé, uma perna, ele sente dor naquele órgão que ele já não tem. E por mais que ele tenha perdido esse órgão, porque ele era diabético, ele não se cuidava, ele não tomava os remédios necessários, ele não ia às consultas, e por aí vai. Comia coisas que não devia, e por aí vai. Ele chutava o pau da barraca e ia empurrando com a barriga. Até que chega, e existe uma coisa muito séria, chamado pé diabético, que as pessoas não levam, não dão muito valor. E pé diabético dá amputação. Aí quando chega o momento de amputar a parte do corpo, nossa Senhora, as pessoas ficam tão revoltadas, tão chateadas, tão inconformadas, que parece que a culpa é do outro. Então, nós temos grandes perdas na vida. E essa semana vamos falar das perdas. Vamos falar das perdas porque elas são inerentes a nós mesmos. Como assim, Jussara, inerente a nós mesmos? São sim. Nós é que criamos as possibilidades. Gente, eu estou procurando meu papel. Porque eu colo, tá? Eu estudo, colo, e eu colo e estudo. Nós, não sei onde foi parar, mas eu sei mais ou menos o que eu tenho que dizer. Nós somos
Nós somos criados nós somos criados para não aceitar nossas perdas. Qual de vocês aí a família cria dizendo assim, olha só, curta a sua vida, achei meu papel, curta a sua vida de uma forma prazerosa, realista, honesta, porque um dia ela vai acabar. Ninguém. Quando você cresce e vai se espiritualizando, você passa a entender que esse passeio aqui no planeta escola tem um ponto final. Resta a você saber levar esse passeio da melhor, ou da pior, ou da mediana forma. É seu. O caminho é seu. Mas se você nunca escuta uma pessoa falar para um bebê, para uma criança, dizendo assim, um dia eu vou morrer. A criança olha para você, não entende nada, e você vai embora. Você não explica para ela. Porque se você for explicar, se eu sentar com a minha neta e disser assim, um dia o vovó vai morrer, mas vai morrer o corpo físico, vovó vai morrer, mas vai morrer essa imagem que você tem da vovó, mas o sentimento que a vovó tem por você, e essa coisa chamada alma, espírito, permanece. E que um dia nós iremos nos encontrar. Nossa, se eu falar isso para minha neta, eu vou ouvir. E o que eu estou fazendo, gente? Estou falando a real, a realidade. Somos finitos. A minha forma de encarar a espiritualidade foi uma forma muito pessoal. Desde muito cedo, eu só me lembro a partir dos 7 anos, mas acredito que acontecia antes. Mas a partir dos 7 anos eu tinha visões. E a primeira que eu me lembro, que não é a única, eu devo ter visto várias vezes e não ter me atentado àquilo. Mas a primeira que eu me lembro foi de um primo, que ele era mais velho do que eu, ele devia ter uns 9 anos, e que eu estava em casa, eu saí pro quintal, eu olhei para o fundo da minha casa era muito grande, e entre esse quintal que eu morava, que tinham 3 casas, e o outro quintal, que era o quintal da plantação, tinha uma cerca, que antigamente as pessoas faziam muita cerca, as pessoas não faziam muros. Então, tinha uma cerca de madeira, e atrás dessa cerca tinha um bambuzal, e ele estava encostado nessa cerca. Eu falo para vocês como eu estou vendo a minha imagem aqui no monitor. E meu primo estava descalço, meu primo estava com uma bermuda de brim azul marinho, meu primo estava sem camisa e estava sorrindo. Meu primo me deu até logo e disse, eu estou bem. Ele não fez isso porque naquela época eu não fazia isso, mas ele falou, eu estou bem. Entrei em casa e falei assim, mãe, eu vi o Allan Kardec. Ele falou que está bem. Minha mãe, apesar de ir lá bater as canequinhas dela, lá com os santos lá que baixavam lá nas pessoas, ela olhou para mim e falou assim, coisa feia, menina, fica mentindo, para de falar besteira. Na época, eu devia ter uns 7 anos, eu tenho 64, faço 65, dia 30. Minha mãe falando isso há 57 anos, telefone era algo, objeto de luxo. Então não sabiam que meu primo tinha falecido. Nesse meio tempo, entre 4 e 5 dias, chega a notícia da missa
de 7º dia dele. Muito bem. Fomos para a missa de 7º dia. E eu era bem pequititinha, sempre fui muito pequena, eu tenho 1,54 m, né? Então, eu dizia assim, puxava minha mãe e dizia assim, posso falar para minha tia? Falar o quê, menino? Que eu vi. André Luiz? Não. Não, André Luiz não, desculpa. O nome do meu primo era Allan Kardec. Aí eu falei assim, posso falar para minha tia? Não. E teve a missa, teve a choradeira, os cumprimentos do lado de fora. Me lembro a igreja, era uma igreja no Realengo, em Realengo. Do lado, quem sobe a linha férrea que conhece o Rio de Janeiro, do lado esquerdo da linha férrea. E minha mãe não deixou falar. Passou. Alguns meses depois, minha mãe foi visitar meu tio, porque ele era o irmão dela, minha tia era a cunhada. E eu perguntei para minha mãe, minha tia estava completamente inconsolável. E eu perguntei para minha mãe, posso falar? Não, menina, fica quieta. Ai, vai brincar. E eu insisti, até que a minha tia falou assim, pode falar o quê, garota? O que você quer falar? Minha mãe não vai falar nada. Eu falei assim, posso falar? Deixa eu falar. Aí, isso uma criança de 7 anos, né? Na minha época, minha mãe falava pelos olhos, ela já tinha atacado os olhos dela todos em cima de mim. E nesse dia eu não conseguia obedecer minha mãe. Até que minha tia falou, deixa ela falar, o que ela quer falar para mim? Aí eu falei para minha tia. 4 dias antes da minha mãe falar que ele tinha morrido, eu vi o Allan Kardec. Ele estava descalço, de bermuda azul marinho, sem camisa. Ele olhou para mim, me deu o telógrafo e falou que estava bem. A minha tia chorava de soluçar. E a minha mãe, tá vendo? Não queria que você falasse? Aí a minha tia me abraçou e disse assim, muito obrigada. A minha única pergunta que eu fazia a Deus e a mim mesma era se meu filho estava bem. Eu vejo que o meu filho está bem. Então, essa foi a primeira vez que eu tive contato com a morte e a consequência dela. O caminho que se tem depois da morte. Mas não somos ligados a isso. Somos ligados a quê? A nos apegar àquilo que conseguimos pegar, aquilo que conseguimos ver. E aí o que ocorre quando a gente perde alguma coisa? Hoje vamos tentar falar mais direcionado ao luto. A primeira coisa que a gente sente é a negação. Eu não aceito que esse meu ente querido tenha ido embora. Ele me é extremamente importante. Então eu não vou aceitar que me tirem esse ente querido. Muitas das vezes, quando você chegou no planeta escola, esse ente querido já estava aqui. Concorda comigo? Ele já estava aqui e você apenas chegou. Certo? Mas às vezes, esse ente querido chegou depois de você. Como assim chegou depois de mim? É um filho. É um sobrinho. É um neto. E você simplesmente não aceita que esse ser retorne para a casa do pai. Primeiro, ele não é seu. E segundo, cada um tem um tempo a trilhar nesse planeta.
Mas a primeira coisa que a gente faz é a negação. Você não aceita, você não entende e não supera essa fase de que essa pessoa precisou retornar. Muitas das vezes vai acontecer, e acontece com todo mundo, de se pegar fazendo alguma coisa e lembrar daquela pessoa. Principalmente logo assim que existe o falecimento. Você, a princípio, ignora que aquilo realmente esteja acontecendo. Você muitas das vezes se pergunta, mas isso é verdade? Quantos já não procuraram dentro de casa aquela pessoa que tinha falecido? Quantos já não falou assim, não vou fazer isso não, vou falar com fulano. Opa, fulano não está mais aqui. Quantos já não se pararam e lamentaram profundamente essa ausência? E disseram, eu não acredito que fulano foi embora. Minha mãe, quando faleceu, ela estava sofrendo muito. Minha mãe tinha insuficiência renal crônica. Mas muitas das vezes eu dizia, eu não aceito que minha mãe tenha ido embora. Por mais que a minha razão soubesse que ela se desapegar do corpo físico que já não funcionava mais, fosse o melhor caminho para ela e para mim, eu não aceitava isso. Eu me negava a aceitar que lá de cima fizesse isso comigo. Eu não podia ficar sem minha mãe. Então eu neguei durante muito tempo. Muito tempo eu neguei. E eu não aceitava que minha mãe já não estivesse comigo. Foi difícil? Foi. Muito difícil. Teve um momento que eu acho que eu me toquei que eu estava num luto patológico. Eu me arrumava para ir trabalhar, não trabalhava. E eu me arrumava. E eu ficava em casa e me queixava. Até que eu fui tomada pela segunda fase do luto. É a raiva. Você fica com ódio daquela situação. E como eu não tinha ninguém para despejar meu ódio, eu descarregava no Ser Supremo. E eu dizia que ele não me amava. Eu dizia que ele não avaliava o quanto eu estava sofrendo. Eu dizia que ele poderia ter me dado a possibilidade de salvar minha mãe. E muitas das vezes eu me culpava por não ter procurado outros médicos. E olha que a minha mãe, na época que ela faleceu, há 44 anos, ela foi tratada no melhor hospital do Brasil no ano de 1977. Hospital dos Servidores, hospital referência, hospital que presidentes saíam de Brasília para serem tratados. Hospital que tinha aparelhos portáteis que hoje você encontra em qualquer hospital, mas há 44 anos era extremamente de vanguarda, avançado. E esse hospital era onde minha mãe se tratava. E eu achava que eu devia ter procurado um outro hospital, que eu tinha sido omissa. Quando, na verdade, ela foi extremamente bem cuidada. O médico dela era o catedrático e professor de toda a equipe
de nefrologia. Mas eu tinha que ter raiva de alguém, eu tinha que ter ódio de alguém. Então eu dizia que o cara lá de cima tinha sido o grande culpado, que tinha me tirado o grande presente que eu tinha recebido na minha vida. Fiquei um tempo assim, eu tinha raiva de tudo, de todos, e eu fiquei com essa raiva de tudo, de todos, muito tempo, muito tempo. Dentro do processo de raiva de tudo, de todos, eu começava a fazer barganha. Eu dizia, você podia fazer o seguinte comigo, tirar 10 anos da minha vida, dar 10 anos para minha mãe e trazer ela de volta. Eu posso não ter filhos e a minha mãe ter a vida dos meus filhos. E falava muito de besteira, falava que queria fazer barganha com Deus de qualquer maneira. Eu queria minha mãe de volta. Logicamente, isso não acontecia. Aí você começa a perceber que por mais que você tenha raiva, você negue e que você queira trocar alguma coisa, nada muda aquela situação. Você respira e descobre que você entra na quarta fase, que é a fase da depressão. Quando eu entrei na fase da depressão, foi uma fase muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Eu voltei àquela fase de me arrumar para ir trabalhar e de não ir trabalhar. E ficar em casa e lamentar porque ninguém me via, não falava com ninguém. As pessoas estavam me abandonando. E por aí ia. Quando eu ia trabalhar e o chefe perguntava por que eu não tinha ido, eu achava que ele tinha que entender que eu estava sofrendo. Ele entendia que eu estava sofrendo. Mas ele não me via como um ser vítima da perda da minha mãe. Ele me via como um indivíduo que tinha perdido uma grande pessoa, mas que precisava cumprir com o seu compromisso profissional. E eu fiquei nesse tempo longo, alguns meses. Trabalhava, não ia, não ia. Meu chefe chegou para mim e falou assim: você tem uma tremenda opção de vida dentro dessa empresa. Ou você vai fazer tratamento, procurar um psicólogo, ou você vai ficar em casa, de vez. Aí eu fui procurar o psicólogo. E me tratei durante 1 ano e pouco. E fui revoltada, fui contra a vontade. Fui tipo assim, eu vou porque eu não posso perder meu emprego. Mas não vou falar nada para quem tiver que for me receber. E a minha psicóloga, eu me lembro assim muito claramente que quando eu cheguei lá, eu fazia análise, tratamento. Eu não me lembro se era no Leblon ou se era em Ipanema. Eu morava em Rocha Miranda, ok? Porque eram os únicos que atendiam o convênio que na época a instituição financeira que eu trabalhava tinha convênio. Então eu tinha que ir, acho que era em Ipanema, para Ipanema, para fazer um tratamento de 1 hora. Eu levava 3 horas entre ida e volta e ficava 1 hora lá. E ia tarde, porque eu trabalhava na parte da manhã. E eu me lembro que eu cheguei, eu tinha 21 anos, mais ou menos. E eu cheguei e falei assim,
Oi, tudo bem? Boa tarde. Você que é a psicóloga? Sou eu. Olha só, eu vim porque eu preciso do meu emprego. E o meu chefe falou que se eu não viesse tratamento aqui conversar com você, eu ia perder meu emprego. Então eu vim para apenas permanecer no meu emprego, mas eu não quero falar nada com você. E ela falou, tudo bem. Procura um lugar e se senta. Eu ficava uns 20, 30 minutos dormindo. Eu deitava naquele divã, na época ainda tinha divã, e ali eu dormia. Quando terminava o meu horário, ela me chamava e eu ia embora. Isso eu fiquei fazendo pelo menos mais de um mês. Um dia eu cheguei para ela e falei assim, hoje eu não vou dormir não. Tá bom, não quer dormir, não dorme. Tinha a revista na sala dela, pegava a revista e ficava lendo as revistas. E o processo foi um processo bem lento. E aquilo não mudava, nem acrescentava, não diminuía, mas eu tinha segurança que eu ia ter meu emprego. Então eu permanecia indo. Até que um dia ela olhou para mim e falou assim, hoje você não vai ler revista, porque eu vou tirar todas as revistas daqui e você também não vai dormir. Você pode falar o que você quiser. Nem precisa falar comigo, só fala. Aí eu falei assim, eu posso falar palavrão? Ela falou assim, pode, não é pra mim. E eu comecei não a falar palavrão, mas eu comecei a dizer a Deus o quanto ele tinha sido injusto comigo. E a partir daí, porque eu falei assim, eu não sei para que você existe. Se você se autodenomina pai de todos e no momento mais cruciante da minha vida você me abandona. Eu odeio você. Isso eu falei com Deus. Aí ela aproveitou o gancho e falou assim, por que você odeia Deus? Eu falei, isso não é assunto que te interesse, porque isso é problema entre eu e Deus. Então eu dei a minha primeira resposta a ela. E ela falou assim, pense bem, a quem você odeia, porque você está canalizando a Deus. Semana que vem a gente se encontra. Eu fui embora e aquilo trouxe questionamentos e a partir daí, na semana seguinte, eu passei a conversar com ela. Foi difícil, muito difícil. Sair daquele sentimento de que da depressão, o que vem a ser a depressão é aquela situação que eu vejo que é que a realidade existe, não vai mudar. E dentro de mim se formou um vazio tão grande que eu não sei como preenchê-lo. E aquilo é como se fosse um oco dentro de mim. Nossa, nada mais seria como antigamente. Nada mais seria como ter aquela pessoa me esperando em casa. Nunca mais eu comeria a comida que ela fizesse para mim, mesmo ela já não fazendo há muito tempo. Mas nunca mais eu ouviria aquela voz, veria aquela pessoa. E isso, hoje eu até me sensibilizo porque eu sinto falta, tenho saudade da minha mãe, né? Uma saudade boa, uma saudade dos momentos felizes que a gente passou junto. Então, o que acontecia? Era uma situação cruel comigo. E eu encarar que a partir dali eu tinha que ir jogando a minha vida para frente com aquela situação cruel. Nossa, eu não tinha mais nenhuma fonte de alegria. Porque minha mãe era um ser que me preenchia totalmente. E eu fui levando.
Fui levando, fui levando, até que um dia eu me pego leve, leve, sorrindo e achando graça naquilo que era contado para mim. Nossa, a primeira vez que eu sorri realmente com vontade, que eu achei graça de uma situação qualquer que tenha sido ela, quando eu percebi que eu estava sorrindo de forma espontânea, de dentro para fora, eu também tive um sentimento de culpa. Tipo, como eu posso estar sorrindo se a minha mãe não está mais aqui? Eu, particularmente, tive um problema de entender esse processo de aceitação. Porque ao mesmo tempo que eu aceitava, por mais que eu tivesse conhecimento desde lá de trás, e eu já vinha desde os 14 lendo livros espíritas, sabendo que o espírito não morria, todo um processo de que a passagem fosse mais leve para mim, eu não aceitei. E quando eu me percebi aceitando que minha mãe estava em um outro plano, o espírito estava vivo, o espírito estava voltando para a casa do pai, para melhoras do corpo físico ou o corpo espiritual que resvalava no corpo físico. Por mais que eu tivesse todo esse conhecimento, quando eu me percebia aceitando aquilo, eu me culpava. Como? Minha mãe não está mais aqui. Não pode. Então foi um processo longo para mim. Um processo esse que logo depois eu casei. Não foi um dos melhores casamentos. Mas desse casamento eu tive 2 filhos, então foi o melhor que eu tive. Porque eu cumpri minha missão de ser mãe. Desse casamento sou mãe de 5, mas 3 no mundo espiritual e 2 no mundo material. E eu só vim realmente perceber que eu tinha aceitado a ida da minha mãe de volta à casa do pai quando eu me vi grávida. E às vezes, na gravidez, eu dizia assim, cara, tu não tinha que ter morrido. Agora tu ia ter aquilo que você sempre quis ter na vida, que era um neto. Sempre me peguei falando isso. Mas não falava isso com raiva, não falava isso com mágoa, não falava isso com ódio, não. Eu falava com tristeza no sentido de que minha mãe já me teve assim bem adulta, né? Bem beirando os 40. Então, na fase que ela veio a falecer, ela já poderia ser vó. Mas não foi. E isso foi um processo muito longo. Não chegou a 2 anos, mas foi quase. Porque há pessoas que superam a perda do luto em 6 meses. E há pessoas que superam pela perda do luto em até 2 anos. Não só nesse sentido que a gente também perde em outros sentidos. E a constelação vem facilitar a tua vida não só nessa perda em si, mas em tudo que acarreta a perda de uma pessoa e nos leva para a condição de luto enlutados. Existem famílias que, ao perder alguém,
não só perdem aquela pessoa, como perdem equilíbrio financeiro. E não se atentam a isso e muitas das vezes enfiam pés pelas mãos. Existem famílias que não só perdem as pessoas pelo equilíbrio financeiro, mas como o equilíbrio familiar. Aquela pessoa era o prumo, aquela pessoa era o bom senso, aquela pessoa era o apaziguador. E ao perder aquela pessoa, todos se acham órfãos. Aí ocorrem situações que já existiam, mas enquanto aquela pessoa estava presente, eram mascaradas. Existem famílias que se desagregam quando morre o patriarca. Por quê? Pela cobiça, pela irmandade capenga. Que irmandade capenga é essa? A irmandade capenga é aquele que eu quero sempre o melhor da minha família para mim, independente de ter meus irmãos. E na perda de um patriarca, esses sentimentos emergem. Aí entra a constelação. Quando a constelação entra, ela vai buscar, porque às vezes o que vem é aquele que está se sentindo mais desprestigiado dentro do grupo. Meus irmãos não querem me dar a minha parte, ou eles dizem que eu não sou filho legítimo, ou existem várias situações. Ou como eu sou filha mulher, eu não preciso tanto, ou como eu não tenho família, eu não tenho filhos, eu não casei, eu não preciso tanto, e assim acontece. Esse que vem buscar a constelação familiar, ele nada mais é do que alguém que lá atrás foi excluído do grupo pelas mesmas condições e que essas condições elas vêm se perpetuando ao longo do sistema. Lembrando que você faz parte do sistema e o sistema faz parte de você. Então, o que ocorre? Você assumiu o papel que ficou vago dentro do seu sistema de alguém que foi excluído por essas situações. Logicamente, você vai passar por essas situações também. E a constelação vai te trazer o quê? Ela vai te trazer a possibilidade de vivenciar esse sentimento criado lá atrás. Essa injustiça, essa não aceitação. Porque lá atrás, na época dos tataravôs, dos bisavôs, isso era muito mais vivido do que hoje. Quantos tataravôs nossos não tiveram filhos fora do casamento? Vários. E esses filhos não eram reconhecidos como os filhos legítimos. Não eram reconhecidos como filhos. E tinham por direito o mesmo direito que os outros. Mas não eram reconhecidos e muitas das vezes, dependendo do grau de crescimento daquele sistema familiar, alguns eram até mortos, porque estavam reivindicando algo. Quantos irmãos
não mataram os outros? Vários. E esse, que muitas das vezes foi eliminado ou banido, ele deixou um espaço esse que ele não vivenciou. Um sentimento de revolta, um sentimento de menos-valia, um sentimento de injustiça que ele não vivenciou. E que hoje, aquele seu cliente, que faz parte desse sistema, sente. Pode ser até que numa perda de um parente, de um pai ou de uma mãe, na hora da partilha, por essa pessoa ser solteira e, consequentemente, não ter ninguém para cuidar, aquele pai ou aquela mãe deixa até um pouco mais para ela, para que ela tenha como se desenvolver melhor e viver o caminho dela melhor. Aí ela vai se sentir, de uma maneira ou de outra, fora do padrão. Percebe? A dor da perda é tão grande que quando você até é beneficiado, você vai buscar uma justificativa para se sofrer. Ah, porque minha mãe me deixou um dinheiro muito maior do que meus irmãos, achando que eu não sou capaz de sobreviver sem ela. Já aconteceu isso comigo. Aí, a gente, na constelação, tem que trazer esse sentimento de menos-valia, que foi ocasionada lá atrás, naquele filho, que era um filho fora o casamento, e que foi, de uma maneira ou outra, excluído do sistema, trazer aquele sentimento para que a pessoa pegue esse sentimento, ressignifique, tire a parte que lhe cabe, devolva a parte de que alguém. Isso não me pertence, isso pertence a alguém do meu sistema que foi afastado do grupo, e eu peço que ele retorne e entre no seu lugar. Você se reprograma e segue vida. Isso são resultados de uma perda, de um luto. Também tem aqueles que dizem que eu vou simplesmente fazer tudo o que meu pai e minha mãe me deu, como sendo aquilo que eles querem que seja feito. E faz. Porque pai é grande, mãe é pequena, então cumpre aquilo, aquelas normas. Mas, ao mesmo tempo, não aceita aquilo. Existem filhos que olham para aqueles últimos desejos dos pais e dizem assim: eu só vou fazer porque eu sou filho. Mas eu não faria isso, jamais. Eu não deixaria de dar para os meus descendentes isso e dar para a instituição, seja de idosos, seja de crianças, seja de animais. Isso é ilógico. Vamos buscar de onde vem isso. E a constelação vai buscar da onde vem esse sentimento que essa pessoa tem hoje, porque precisa cumprir as diretrizes de pai e mãe. E vai buscar, às vezes, está lá atrás. Às vezes traz com uma revolta grande de não aceitar idoso,
Eu não aceito velho, eu não gosto de velho, não quero velho na minha vida. E pai e mãe diz que vai deixar 50% de todo o patrimônio para uma instituição de idosos. E você tem que olhar essa pessoa, ressignificar a situação, trazer esse sentimento de volta, tratar esse sentimento para que ela entenda e passe a enxergar que o idoso nada mais é do que o antepassado. Passe a amar o antepassado. Então isso é muito, sim, a perda do luto não, a perda que traz o luto, muitas das vezes, vem mexer com sentimentos internos, não só da ausência daquele que voltou para a casa do pai, mas vem mexer com sentimentos internos que a gente já assumiu que muitas das vezes não são nossos, mas que fazem parte do nosso sistema, que a gente precisa ressignificar. Então, quando a gente entra na fase do luto, a gente primeiro precisa entender que o luto, hoje eu estou falando do luto por perda de pessoas. Amanhã eu posso falar do luto de relacionamentos. Sempre é luto. Mas quando eu falo hoje do luto, a gente precisa entender que o ser humano, ele é finito. Posso viver 124 anos, mas não faço 125. Porque em 124 anos é o fim da minha jornada nessa terra. Posso viver 3 meses. Ah, tadinho do meu bebê, foi embora, tinha 3 meses. É o tempo. E por aí vai. Ninguém é infinito. Nenhuma energia é infinita de uma só vez. Nós somos seres espirituais, energias infinitas. Temos vidas infinitas. Não perecemos. Evoluímos. Ou, na pior da situação, involuímos. Mas, quando chegamos aqui, no planeta escola, a Terra, que é de terceira dimensão, por isso precisamos de corpo físico, vivemos atraídos ao centro da Terra pela gravidade, temos um corpo, uma massa, então nós temos um prazo de validade aqui nessa Terra. Temos um prazo de validade, precisamos entender que como eu tenho um prazo de validade, o outro também tem. Por mais amor que eu tenha aquele outro, por mais importante que ele seja na minha vida, o prazo de validade dele é dele, independente de eu achar certo ou errado. Então, vamos começar a enxergar que a cada dia que vivemos, que recebemos, eu tenho um amigo que diz que é um dia a menos na vida. Cronologicamente, sim. Mas a cada dia que acordamos, temos mais um dia para evoluirmos, para ser felizes, para ajudarmos pessoas, para dar amor a quem quer que seja, para perdoar e ser perdoado. Esse negócio de dizer assim, isso é ser superior. Não. Perdoar faz parte do nosso crescimento. Porque a gente primeiro precisa perdoar a si mesmo. Eu preciso perdoar os meus erros e buscar dentro de mim capacidade para não errar mais. Eu preciso perdoar a mim mesma para entender que o que eu fiz ao meu irmão não deve ser feito.
E eu, espiritualmente, preciso pedir perdão a ele por ter feito aquilo que eu fiz. E, na maioria dos casos, perdoá-lo. Às vezes até por ele ter sido tão sociável quando eu estava fazendo mal. Ainda tem isso. Não é só perdoar aquele que nos agrediu, não. É perdoar aquele que não nos agrediu. Aquele que nos perdoou logo quando fizemos. Porque aquele perdão dele trouxe pra gente uma raiva imensa. Porque eu estou dando uma porrada no outro e o outro está dizendo muito obrigado. Que ódio! Ele não revidou. Mas era a forma com que ele tinha de crescer. E te dar oportunidade para você crescer. No momento você não cresceu. Mas lá na frente, vai passando o dia, você olha e diz, meu Deus, perdi o momento de subir um degrau. Meu irmão, peço perdão a você por não ter enxergado. E te perdoo por você ter, naquele momento que eu não tinha capacidade de ver, ter me oferecido sua mão. Que eu cuspi, que eu empurrei. Eu perdoo você por ter me estendido a mão. Porque eu não tinha crescido o suficiente. E aquilo me trouxe mais ressentimento em relação a você. Isso não é ser superior. Muito pelo contrário. É olhar o outro e dizer, me perdoe e eu te perdoo, porque eu me perdoo e você está dentro de mim. Então eu te perdoo também. Cara, porque somos unos. Somos seres individuais uno. E as pessoas não se enxergam assim. Não percebe que o outro está dentro dele e ele está dentro do outro. Então, quando a gente perde alguém para a morte, né? A gente esquece que o outro também permanece dentro da gente, não mais material, mas dentro de energia, dentro de saudade, dentro de bons momentos vividos, dentro daqueles momentos que foram difíceis para nós termos aprendizado. Então, a constelação ela vai te trazer isso, para que você perceba que quando alguém retorna para a casa do Pai, ela está te dando oportunidade de acertos dentro de você. E esses acertos dentro de você, e você encontra ele aqui dentro. E quando você se acerta, e você descobre que isso daí não é só seu, é de alguém mais dentro do seu sistema, devolve para aquele e traz ele de volta para você poder devolver, né? Ele ocupa o lugar dele e você devolve para ele. Nossa, o sistema se alinha e você sai beneficiado, o sistema sai beneficiado e todos aqueles que estão dentro daquele sistema se beneficiam. A constelação ela não resolve só o obstáculo ou o problema do constelado. Ela vem trazer um alinhamento para o próprio sistema do constelado. Isso é a coisa mais incrível que tem. Gente, amanhã, 1h, nós voltaremos para falar do luto dos relacionamentos decadentes. Ok? Espero vocês, do Sara Costa, consteladora. Gostaria que vocês viessem amanhã trazendo o que vocês entenderam de hoje, porque eu acho que isso é muito importante. Faça uma pergunta no meu direct que eu respondo diretamente para você. Gostaria muito que
todos tivessem uma excelente tarde e que tudo seja de acordo com a vontade de Deus e com o merecimento de cada um, inclusive meu. Ok? Muito boa tarde. Obrigada. Até amanhã.